Bora, Fiel, se liga nesse corte que eu separei aqui do Renato Augusto falando alguns assuntos sobre o Corinthians, da época que ele passou pelo Coringão, 2013, 2014, 2015, depois 2022. Tá muito bacana, separei pra vocês aqui as melhores partes dessa entrevista, dessa resenha, aliás, né? Tem muita coisa. Se inscreve no canal e comenta aí qual a passagem do Renato Augusto você mais se lembra pelo Coringão. Se foi aquela de 2013, 14, 15 ou a atual, a última passagem. Comenta aí. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pra mim, o mais difícil foi quando final do meu primeiro ano ali no Corinthians, na minha primeira passagem, que aí e toda vez que eu ia pro campo sentia muita dor. Uma facada no joelho. Eu falei, cara... E aí eu falei pro Bruno Maziotti, falei, cara, dá um jeito aí, pelo menos uns 2, 3 anos pra eu ir pra algum lugar, juntar um dinheiro e eu vou parar. Ele falou, não, você vai voltar, vai chegar na seleção. Eu falei, pô, o cara tá ficando maluco. Eu não consigo correr, rapaz. Como é que eu vou? Ele falou, você vai ver. Isso a gente tá falando de 13 e 14, né? 13 e 14. E aí foi feito todo o trabalho de terapia, aquela coisa toda de laboratório, para depois, no final de 15, conquistar tudo que conquistamos e poder voltar à seleção. Mas aquele final de 13 ali, início de 14, foi um momento muito difícil assim pra mim. Vou te confessar uma coisa, 13, 14 acho que era o Tite e era o Silvinho também, né? Peguei. Silvinho. Trabalhava na rádio e aí conversando com o Silvinho. Rádio Globo? Silvinho é meu amigo de infância praticamente. Eu falei, aí, como é que tá? E a gente conversando sobre as possibilidades e sobre... Eu falei, pô, e o Renato, quando é que volta e tal? Ele falou, Zé, ele tá se preparando, se recuperando, mas quando ele voltar você vai ver, é gênio. Palavras do Silvinho pra você, não sei se você escutou isso, mas tô te passando uma... Mas disso o Renato tem consciência, porque eu lembro... Agora... Diagnóstico difícil também, Silvinho. Esse olheiro aí. Nossa, esse olheiro. Mas eu lembro de um diálogo seu com o Jadson, eu acho que foi com o Jadson, depois do campeonato de 15, em que ele falava, pô, que pena que a gente não joga junto há mais tempo e tal. Aí você teria comentado, que é claro que você sabe mais do que ninguém o potencial que tem. Que se você não tivesse o histórico médico que você tinha, vocês não iriam se conhecer nunca, porque você estaria no Real Madrid, Foi com esse aí. Foi com você? A gente tava na fisioterapia, eu tava, com um negócio no joelho doendo, aquela coisa, e aí eu voltava a jogar, jogava bem, machucava, voltava. Aí voltava, jogava bem, machucava de novo. Aí, eu um dia meio chateado, assim, já tá meio irritado. Aí ele, cara, mano, imagina se você não tivesse isso aí no joelho. Eu olhei pra ele, já tava meio irritado, falei, sabe, a gente não teria se conhecido, porque eu não estaria nem aqui, eu estaria no Real Madrid, no Barcelona. Aí ele já começou, eu falei, pô. Eu falei, se não tivesse machucado tanto, eu acho que eu nem estaria aqui, porque eu voltei da Alemanha depois de uma sequência de lesões que eu tive lá também, entendeu? Então, aí é aquilo que os fisioterapeutas sempre falavam, o seu corpo não era pra jogar, mas a teimosia venceu. Mas a gente foi pra Caimbu, num gol de cavadinha, foi bem bonito também. União Barbarense, eu acho. Era o Walter o goleiro, era o Valtão. E depois, anos depois, o Walter chegou no Corinthians e fala, porra, logo contra mim, tu acerta. Foi bem legal. Mas daí você vem para um Corinthians, e aí o Fábio Santos pode falar melhor do que qualquer pessoa, que no ano anterior havia conquistado as 2 taças mais pesadas do futebol do continente. Do futebol mundial, né? A Libertadores e o Mundial. Você chega com o Pato, né? Na mesma época, né? Eu, Pato e Gil. Você, Pato e Gil, quer dizer, pô, que trio especial. Principalmente pensando na história do Corinthians, Gil e você. Você imaginou que fosse chegar e jogar logo de cara, que fosse esperar um pouquinho? Nessa transição, o que você estava traçando? Assim, na verdade eu já tinha fechado até antes do Mundial, já tava certo, eu não podia falar porque, o clube estava indo pro Mundial, não ia divulgar uma coisa daquela, mas eu já estava certo e inclusive já tinha feito despedida no clube, aquela coisa. Mas quando eu cheguei, eu vi que eu tinha potencial para jogar, mas eu entendia que era um time que tinha acabado de ser campeão do mundo. Como é que você vai bancar, tirar alguém? Que todo mundo conhecia de ponta a ponta, né? Do goleiro ao ponto esquerdo. Um pouco mais de paciência, de realmente, em alguns jogos você nem entrar, falar, nem entrei no jogo. Mas você tinha que ter um pouco mais de paciência. Eu respeitei esse momento do clube e depois comecei a ter minhas oportunidades. A afinidade rolou logo de cara, Fabio? Cara, a gente brinca com isso assim, porque foi meio assustador até, que sei lá, acho que o Renato com uma semana de clube, a gente já não se desgrudava mais assim, foi um negócio surreal, porque eu não conhecia, a gente nunca tinha se falado na vida, acho que nunca tinha jogado contra, e com uma semana eu já senti, eu falei, esse aí vai ser meu parceiro.
Então, com uma semana de clube, a gente já tinha um contato, uma afinidade muito grande, assim. Fora e dentro de campo. Você ia contar alguma coisa? Não, eu ia falar da questão, até perguntar pra ele, porque quando o Renato chega e essas lesões que ele tem na Alemanha e no próprio Corinthians, quando ele chega, ele tinha muita lesão muscular, né? Óbvio que depois você acaba relacionando essa questão do joelho, mas você acaba mudando sua característica, né? Esse Renato que a gente já vê do final, esse cara inteligente, mais construtor, jogando no meio campo como segundo, terceiro homem, você vai se adaptando. Foi muito mais em questão do seu corpo ou o que aconteceu? Exatamente, eu mudei a minha forma de ver o jogo. E pra mim, assim, na verdade foi interessante, porque eu já tinha jogado... Isso já na primeira passagem? Já na primeira passagem. Eu jogava muito de 10 aqui no Flamengo e de vez em quando jogava de atacante também. Cheguei a jogar de atacante. E quando eu fui pra Alemanha, eu comecei a jogar um pouco mais de ponta, né? Então, eu começava a ver o jogo de todos os ângulos, né? Tanto do lado esquerdo, do lado direito. Então, eu fui ali já pensando muita coisa. E quando eu comecei a me machucar muito no Corinthians, que eu fui começar a recuar e vim quase como um segundo volante, um terceiro homem de meio campo, eu já sabia o que os caras da frente estavam pensando, porque eu fazia aquela função. Eu sabia o que o 10 queria, eu sabia o que o ponta queria, o que o centroavante pensava. Então, de uma certa forma, isso me fez um pouco mais completo, de ter essa possibilidade de jogar em mais funções. Mas o meu corpo que foi decidindo o que eu tinha, até onde eu poderia ir. Então, como eu jogava na ponta, um cara extremamente, era forte, potente, jovem. E aí você começa a ter lesão muscular, aí tu já fala, não vou correr nessa bola, vou ficar pra outra. Começa a administrar, né? Comecei a jogar um pouco mais central, ficar distribuindo mais o jogo. E eu acho que talvez pra mim ali foi a grande sacada da minha carreira, porque eu saí de uma função que tinham muitos jogadores que faziam a mesma, e eu fui pra uma função que tinha uma lacuna, até mesmo na seleção. E aí foi onde eu tive a oportunidade de entrar e aí até brincava, né? Até porque essa função, né, Zé? Tava comentando antes, né? O 10 não vai te marcar, então você já é inteligente mesmo, você já falou assim, se eu jogar ali e tiver a bola, eu vou jogar e ninguém vai me incomodar. E com a qualidade que eu tenho, eu vou distribuir o jogo, vou pensar, porque o 10 não corre atrás, né? O 10 não corre. Marcelo falou que 13 e 14 não foram anos exatamente fáceis, mas teve uma final de Recopa entre São Paulo e Corinthians. Ixi, falando nisso, quem fez o Corinthians ganhou os dois jogos. Bagunçou. E no Morumbi, não era Morumbis na época, Fábio Santos e Renato Augusto foram decisivos no mesmo lance. Ricardinho Santi pode separar e, você que dá essa fatiada bonita. Né? Obrigado, Pri. Achei que ia passar despercebido. Só falo no gol de cobertura do Renato em cima do Rogério. Mas se não tem o teu lançamento... E esse jogo, meu primeiro jogo com a camisa 8. O Paulinho tinha saído, que era o camisa 8 na época, e aí eu fui pra camisa 8. Eu lembro que a gente tava no Morumbi, ninguém sabia. Sim. Quando a gente chegou, o Fábio ainda falou assim, cara, eu tava vindo de uma lesão, tinha machucado, era meu primeiro jogo depois da lesão. Aí ele falou, cara, pra que tu vai pegar essa camisa? 8, de história do Corinthians, não sei o que, ela tá vindo de lesão. Eu falei, Fábio, fica tranquilo, cara. Sei, cara, pode ficar tranquilo. Eu tô bem, confia em mim. E aí no jogo eu acabei tendo a possibilidade do gol, o Fábio lança a bola. E eu tava no banco nesse jogo, e a gente tava reparando que o Rogério Ceni tava adiantando muito. A gente falava, o Rogério tá adiantando. Então, quando... Tinha que ver no pênalti, que ele fazia no pênalti. Você viu que ele tá adiantado aí? Tinha que ver ele pegando. Quem que era o zagueiro? Quem que era o zagueiro ali, marcando? O lateral? Não sei se era o Tolói. Esse é o Tolói, Tolói. E aí, tu vê que quando eu domino, a bola vem, eu já domino rápido ela pra baixo aqui, porque eu já sabia que ele tava adiantado. Então eu domino rápido e... Seu Tolói da Itália aí, nessa bola aí dá uma chegadinha, hein? Já dá uma juntada, né, Renato? Pessoal do Resenha, Fábio Santos em especial, Renato Augusto em especial. Renato, duas histórias, uma contra o Once Caldas, que numa interação tática, e ele tem uma veia tática, uma compreensão do jogo muito ampla, ele possa contar para vocês pós-expulsão de Guerreiro e de reacomodação, recolocação de posicionamentos dele e do Emerson. E o segundo momento importante, o momento da seleção brasileira, o momento em que ele, problemas físicos, clínicos melhor, a possibilidade de ser cortado, e aí a permanência dele, um grande jogo contra a Bélgica, a possibilidade inclusive de fazer o gol dele, poder retornar, estar na sua plenitude, mas o mundo da bola ele acabou nos tirando da competição. Mas fica esses dois exemplos de um grande profissional a quem eu admiro e respeito muito. Um abraço, pessoal.
É difícil falar que é um cara que eu tenho um respeito e um carinho eterno, aprendi muito, tanto dentro como fora do campo, então é um cara especial na minha vida e na minha carreira. Foi o melhor treinador que eu trabalhei e eu tenho um carinho especial. O jogo da Colômbia. Cara, o Once Caldas... Foi o jogo na Colômbia ou o jogo aqui? Não, o jogo foi aqui, foi o primeiro jogo, e aí era pré-Libertadores, não sim, pré-Libertadores. E logo no início do jogo, o Paulo é expulso, Guerreiro. E aí o Tite falou, faz 2 linhas de 4, né, Renato, vai pra ponta esquerda e deixa o Sheik lá na frente. E aí, o Emerson mais baixo, fazendo movimento, aí só que a gente não conseguia jogar. Aí eu fui lá na beira do campo e falei, pessoal, não tá encaixando. Faz o seguinte, deixa o Sheik lá aberto na dele e deixa que eu fico de 9, porque eu sou grande, vou conseguir brigar por essa bola, sei fazer pivô, e eu consigo sustentar essa bola aqui. Aí ele me olhou e falou, tá, pode fazer. Cara, só que tudo foi andando tão bem no campo, que aí nós vencemos 4-0 esse jogo, e eu dei 2 assistências de pivô, realmente lance de centroavante mesmo, um lance com o Elias, e o do Fagner que eu deixo de calcanhar e o Fagner dá uma cavadinha, então foi um lance muito tático de naquele momento. E esse momento crucial, corte ou não corte para 18? Ali foi um lance, assim, para mim foi muito emocionante, porque a gente estava no CT do Tottenham antes de ir para a Copa, e eu tive uma inflamação no joelho, e faz exame, corta, não corta, vai cortar, não vai, um fala que vai cortar, outro fala que não vai, só que a decisão é do treinador, né? Eu tava muito nervoso, assim, eu tinha me preparado tanto para a Copa do Mundo, faz toda a eliminatória, são praticamente 4 anos até chegar para aquele dia, e é um dia ele me chama para conversar. Falei, vai me cortar, né? Aí eu sentei com ele olhou para mim, ele é aquele cara que ele olha muito no fundo dos olhos mesmo, assim. Aí ele olhou e falou, olha, eu sei tudo o que tá acontecendo. Eu sei que esse aqui quer te cortar, que esse aqui prefere não cortar, e a decisão é minha porque eu sou o treinador. E eu vou te esperar. Porque eu sei da sua importância dentro e fora do campo. E se você não estiver pronto agora para o amistoso que a gente vai fazer, eu vou esperar. Se não der, você vai pro primeiro jogo da Copa. Se não der, eu espero pro segundo jogo. Se não der, a gente espera pro terceiro. E se não der, a gente vai esperar no mata-mata. Então você vai ficar. Tudo que você queria ouvir. Não, eu tava, nervoso. Então, assim, foi aquele alívio de tipo, vou seguir na Copa, porque era um sonho de estar ali, de ter jogado praticamente todos os jogos da eliminatória e ficar fora na hora do... Então foi aquela coisa que um carinho de entender o meu lado também. Mais uma dividida, essa partindo de alguém que dividiu a meiuca do Corinthians em 2015, naquele super título brasileiro com você. Jadson, venha! Fala, Renato Augusto, meu amigo, saudade de você. Mandando esse vídeo aqui para relembrar, né, aquela dupla, Renadson, lembra? 2015, deitamos e voamos. Tava lembrando aqui esses dias, quando a gente estava na China, a gente se encontrou em Pequim, naquele videokê lá chinês, aquela resenha, todo mundo ali, época boa, né, meu amigo? Saímos de lá, sol raiando, pai. Eu pensei que eram as 4 horas da manhã, mas já era 6 horas, 7 horas da manhã. Mas saudade, meu amigo, saudade de você, um abraço na família, que Deus te abençoe, tá bom? Tamo junto. Não gosta nada, né? Esse é um artista. Esse não é mais deitando e rolando, viu, Fabinho? É deitando e voando. Mas vocês, de fato, em 2015, deitaram e rolaram, né? Cara, e ele era Renato Augusto foi o bola de ouro do nosso prêmio Bola de Prata. Mas aquele ano ali, a gente, parece que ele sabia o que eu tava pensando e eu sabia o que ele tava pensando. Então, várias vezes do jogo, assim, o jogo apertava, eu já sabia onde ele queria pedir a bola. Então, já dominava aqui. Cara, era no olhar, assim mesmo. E, era um time que tava muito bem treinado, com jogadores no nível mais alto. Jadson muito bem, Elias muito bem, o Ralf muito bem. Enfim, tinha um time realmente incrível e
foi um ano especial. E essa lenda aí do futebol que é claro que o futebol você vai fazendo amigos. Aí a gente se encontrou realmente em Beijing. E ele morava na cidade vizinha, né, que é Tianjin. E aí fomos sair pra jantar na época, né, com as esposas. Tinha outros jogadores juntos também. E a gente foi para aquela resenha. Longa resenha. Antes do break, Santi, separa na volta, só pra gente tocar rapidamente, e rápido mesmo, porque o nosso tempo tá terminando e temos ainda coisas legais reservadas, separadas pro Renato Augusto. No retorno pro Corinthians, você se notabilizou por gols muito bonitos, né? Talvez os gols mais bonitos da sua carreira tenham sido feitos de 2021 até 23, nesse período. Desde o primeiro jogo, desde o jogo contra o Ceará. Eu nunca fui um cara de muitos gols, mas nos meus últimos anos do Beijing e essa minha volta ao Corinthians foram muitos gols bonitos e marcantes. Apesar de não ter conquistado um título nessa última passagem, foi uma passagem muito marcante para mim. Criou um vínculo ainda maior com o Corinthians, então foi... Esse é o do Ceará, né? Foi... Olha que belo gol, e eu tava muito tempo sem jogar, porque por causa da pandemia, né? Então, voltar a jogar e fazer no gol foi... Chapada, né, Plir? E eu tava muito preocupado, porque eu tinha já uma história no clube. Eu já tinha uma história no clube e eu ficava preocupado de manchar a história, sabe? Então esse gol foi importante pra eu ter confiança novamente. O Plir, antes de entrar no break... Gol, a gente vai rodar também, teve um gol contra o Grêmio que pra muita gente foi o gol mais bonito daquele Campeonato Brasileiro. A gente vai esse daí na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, lotada aí já com o público que torna o gol mais bonito. Fala, Márcio, tem que ser ligeiraço. Não, a pergunta que a gente costuma fazer sempre pro nosso convidado: quem quer ser o ídolo de infância e qual foi o zagueiro, o meia mais rigoroso, aquele mais chato que te marcou? O Zé Elias que tinha parado, senão ia ser ele, certeza. O meu ídolo, Ronaldo não tem como, né? Fenômeno acho que foi ídolo de todo mundo aqui, não teve jeito. E o marcador mais impiedoso? Cara, mas eu tinha um cara que eu gostava muito, que jogou no Dortmund, zagueiro que, cara, foi bem difícil, que pra mim era o Hummels. Um cara que eu... Esse eu gostei bastante. Campeão do mundo em 2014 aqui no Brasil. Encerrou agora a carreira. 4 minutinhos pra terminar o Resenha ESPN. Vamos correndo. Ainda bem que o Renato Augusto já respondeu uma dessas 5 perguntas do técnico. Ele já respondeu. Tite, um jogo pra se lembrar da carreira. Pinça um só. Difícil, mas como foi seleção, vou falar a final da Olimpíada. Um título. O brasileiro foi 2015, ou vou ficar com a Olimpíada também. Um time. Corinthians. De que ano em especial? Vou ficar com 15. Uma parceria. Pensou pra caramba, hein, Renato? Pensou muito. Não, porque eu tava pensando em alguém do meio. Fábio, depois você revisa aí o que é. Eu tava pensando em alguém do meio, de parceria de meio, mas depois eu falei, não tem como aqui. Um minutinho, rapidinho, só pra resumir mais ou menos a pessoa do Renato, que a gente vê esse cara dentro de campo, né? Mas o que esse cara é sensacional fora de campo se completa ainda mais, né? Em 2023 foi o ano mais difícil das nossas vidas, assim, fora de campo, né? Que a pressão realmente era muito grande. Teve um jogo que eu não me lembro contra quem foi, que ele tava machucado, e depois do jogo ele já me chama. Eu falei, aí, cara, Renato, vou voltar pra São Paulo e vou parar de jogar, não aguento mais, não sei o que, babá. E no jogo seguinte, ou no outro jogo, ele machucado, obrigado, a esposa dele liberou ele concentrou comigo, machucado só pra fazer a parceria. Isso aqui é meu irmão, velho, amo de paixão. Então é isso, enfim, resenha aí com o Renato Augusto aí, cara, aquele meio campo de 2015 ali, Renato Augusto, Jadson ali, era brincadeira, mano. Que aquele time jogou ali com o Wagner Love, tinha o Malcolm também, Cássio, Gil na zaga, se não me engano era o Pablo ali, lateral esquerda, o Fábio Santos, lá direita, agora eu não me lembro quem era o direito ali naquela época ali, mas não, era o timaço, cara, jogava fino aquele time ali, cara, era brincadeira, e a gente foi campeão ali. Ele fazendo vários golaços. Eu lembro de um golaço que ele fez contra o Criciúma fora de casa, que ele desse mesmo jeito da chapada de fora da área, que ele chapa no trinco ali, cara, um golaço mesmo.
Felizmente, na segunda passagem foi bom também, a gente chegou na final de Copa do Brasil com ele e tal. Felizmente não ganhamos títulos nessa segunda passagem dele, mas ele jogou muito bem também, cara. Quando ele armava pra chapar ali, era meio gol, era um pênalti praticamente. É claro que no finalzinho ali, os problemas físicos já começaram a desgastar demais ele. Eu lembro que, cara, com 20 minutos do primeiro tempo ele tava meio assim, baleado, não conseguia mais correr. Aí, chegou a hora no fim dele, aí foi pro Fluminense, não jogou nada também, né? Porque, felizmente, já tinha dado a hora de jogar. Mas é um cara sensacional, mano, sensacional. Cara muito inteligente. O Renato em campo era brincadeira, mano. E quando ele, cara, na segunda passagem, o Silvinho chegou a colocar ele como segundo atacante, se não me engano. Aí, como atacante, né, pivô ali, eu lembro que o Silvinho foi massacrado na época e o próprio Renato Augusto às vezes pedia pra fazer essa função, né, com o Tite ali. Então, cara, que o cara é sensacional. Então é isso. Comenta o que você achou desse corte. Eu procurei deixar bem separadinho, principalmente as partes que ele fala sobre o Corinthians, só ali que ele fala um pouco da seleção, mas ficou bem bacana. Deixa o seu likezão pra ajudar a gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, então até o próximo vídeo, tchau, valeu, é nóis.